Olá, Ghostfaces e Ghostfacers! Eu sou o Otávio Gá, este é o Super 8 e hoje, 1, 2, 3, 4, 5, sexto filme da franquia do Mascarado de Vestido Preto que insiste em passar o gume em geral sem um propósito muito forte. Eu já fiz um revisando a franquia com uma recapitulação, curiosidades e apanhado geral dos 4 primeiros filmes. Dediquei um Vale Crítica inteiro pro quinto, inclusive todos esses filmes você consegue ver hoje com o combo Globoplay mais Telecine. Tem link na descrição pra você já ir lá certinho e conferir os 5 filmes. Mas aí você pode me perguntar: é só isso que tem lá, Otávio? Claro que não! Eu te respondo. São mais de 2.000 obras, sendo filmes e séries, originais Globoplay e produções internacionais de Hollywoodsons e de todo o resto do planeta, filmes clássicos e lançamentos recentes também. E pra quem quer mais conteúdo, lá tem alguns planos para você incrementar seu Globoplay e em vez de várias assinaturas, você faz combos supimpas numa mesma assinatura, adicionando ao Globoplay o Telecine, Disney Plus, Discover Plus, Combate, Premiere e ou canais ao vivo que tem Multishow, Globo News, Sport TV 1, 2, 3, GNT, Viva, Gloob, Globinho, Megapix, Universal Studio, Sci-Fi, Canal Brasil, Off, Futura, Bis e mais na tela. É conteúdo que não acaba mais, rapaziada. E com os combos a sua conta fica mais em conta do que se sair assinando tudo separado por aí. Pense nisso com carinho e clica no link aqui embaixo para você conhecer os vários planos e ver os preços e como pode valer a pena para você. E agora a gente tá pronto para falar do sexto filme. Vamos nessa então? Joia! Então, simbora! O Ghostface é generoso porque faca dá? Será que ele adquiriu esse hábito matando aula? Ele devia fazer uma conta no Twitter, pois adora fazer ameaças pelo telefone? Tudo isso e muito mais agora! Os sobreviventes do massacre anterior estão de volta e desta vez morando em Nova York. Sam não conseguiu superar o trauma muito bem, principalmente por correr um boato nas interwebs que acusa ela de ser a real assassina, e não uma vítima. Sem saber lidar muito bem com a pressão, ela se excede na superproteção da irmã Tara. Porém, o que parecia ser excessivo, logo se justifica quando um novo assassino aparece por lá, atacando e acabando com a seiva de pessoas próximas. Pânico 6 é um exemplo perfeito do artifício de mais e maior que eu tanto falo por aqui. Esse tal artifício acontece quando as continuações de um grande sucesso seguem a mesma trama base, com a mesma estrutura e dinâmicas do original, se diferenciando principalmente ao aumentar a dose de praticamente tudo. Só que tem um porém nessa história: mais e maior raramente quer dizer melhor. Mas então, por que a indústria cinematográfica apela tanto a isso? Simples, porque é mais fácil e com maior garantia de sucesso. Eles aproveitam que a gente gosta de reviver as sensações que os originais provocaram, mas como a gente não pode sentir a mesma coisa de novo revendo o filme trocentas vezes, a gente não tem como se surpreender da mesma forma, aí as sequências copiam a fórmula, mudam detalhes superficiais e aumentam as doses da birosca toda para fingir que estão mudando alguma coisa e nos engambelar. E sabe o que é mais doido? Nos engambelam, principalmente se contar com muito apelo à nostalgia. Já na contramão, se uma sequência tenta inventar demais, o que é que pode acontecer? Periga ir para um lugar que não agrada aos fãs, que frustra expectativas, que incomoda os ânimos ou até que não consegue chamar atenção suficiente e acaba ignorada. Então, diante desses riscos que Caminhos Inexplorados apresentam, é natural que os realizadores prefiram espremer o máximo de uma ideia até a gente enjoar. E quando a gente enjoar, é só deixar passar um pouquinho o tempo que a gente vai se recuperar e voltar a sentir falta. E aí, eles voltam com a mesma fórmula, aumentando as doses e dando uma atualizadinha aqui ou ali com as tendências do momento. E te garanto, eles não fazem isso sem querer ou por mera preguiça não, tá? Quer dizer, em alguns casos pode até ser, mas eu não creio que esse seja o caso de Pânico 6. Eu creio que aqui seja proposital. Porque a turma responsável pela franquia desde o filme 5, James Vanderbilt e Guy Busick no roteiro, e Matt Bertinelli-Olpin e Tyler Gillard na direção, demonstraram nesses 2 filmes saberem muito bem no que se meteram, já que eles vêm se dedicando a fazer ataques certeiros na mente do fã. Aqui, em Pânico 6 mesmo, o que eles criaram como ponto de partida foi uma oportunidade monstra para tomar um caminho completamente próprio, realmente incógnito e com rumos imprevisíveis. Foi um negócio que na hora eu pensei: eita, que por essa eu não esperava, agora o negócio vai ficar diferente. Ficou não, porque não demora pro roteiro prontamente cancelar a própria criatividade, quase como se dissesse: olha só, a gente pode inventar, a gente sabe inventar, mas não vai. Pelo menos não de forma substancial. Sério, quando eu percebi eles cancelando as próprias boas ideias, eu fiquei tuco das cadeiras. Mas não surpreendido. Outro desperdício semelhante eu acredito que aconteceu em relação ao novo ambiente. Ah,
Agora o filme se passa em Nova York pra colocar na equação a indiferença de pessoas da cidade grande. Foi o que o marketing do filme estava vendendo. Ideia super bacana, da hora, pode render algumas coisas novas, mas... Você viu isso? Porque eu mesmo não vi, não. Pra ser justo, pra não dizer que o filme não aproveitou as características de Nova York, ele fez isso em 3 cenas. Metrô, beco e prédios grudados uns nos outros. Mas fora isso, não há nada com efetividade ou substância que justifique a saída de Woodsboro pra cidade grande. Digo, nada que não seja vender a nova ambiência como um diferencial desse 6º capítulo. Isso não passa de um cinismo por parte dos realizadores. O que também ajuda a gente a perceber que eles não estavam dispostos a quebrar paradigmas, mas apenas fingir que estavam quebrando. Uma questão que ecoa bastante no texto. Sim, pois o roteiro de Pânico 6 usa aquela metalinguagem característica da franquia para fingir ser mais subversivo do que é e até para legitimar o mais e maior como um fator valioso por si só. Então, por um lado, além do que eu já falei, o texto promete mundos e fundos ao comentar que, ao chegarem num estágio avançado, as franquias extrapolam, são imprevisíveis, perdem o apego pelos personagens originais, pelos principais também, fazendo com que ninguém esteja salvo, pois tudo pode acontecer. Aí a gente vê o filme nenhuma, né? Talvez eles estejam falando de um futuro filme 7. Porque esse 6 mesmo não estava nem um pouco disposto a se distanciar dos esquemas padrões da série. Pelo contrário, até forçou bastantemente, muito, extraordinariamente a barra para permanecer nos esquemas. É aquilo que eu falei e se repete aqui. O roteiro cria a oportunidade da subversão, mas ele próprio se boicota para se manter no quentinho da zona de conforto. E por outro lado, o texto também usa a metalinguagem para expor que tem consciência dos artifícios baratos que está usando. Tô falando das repetições, mais e maior, vazios, falsas subversões e até forçadas implausibilíssimas. O que tem muito aqui no filme, vale dizer. Só que o roteiro faz esse auto-reconhecimento como se isso bastasse pra gente relevar. É como se apontasse pras próprias fulebices pra antecipar o nosso pensamento e evitar que a gente faça esses apontamentos. Novamente, um belo de um cinismo. Diante de tudo isso, como eu já dei a entender, eu detestei Pânico 6, certo? Curiosamente, eu vou te confessar que não. Ué, Otávio, mas como assim você só detonou o filme? Pois é, mas a minha análise não terminou ainda. Terminou? Isso que eu apontei aqui foram os pontos negativos. Eu ainda vou passar para os pontos que eu considero positivos. O que eu senti, em boa parte, por ser um dos fãs trouxas da franquia. E eu digo isso porque, mesmo sabendo que eu tô sendo enganado, eu me deixo levar pelos esquemas requentados, referências nostálgicas e subversões de mentirinha. Sabe aqueles tais guilt pleasures que as pessoas falam, ou prazer com culpa? Pronto, eu posso dizer que é o caso aqui. Eu sei que esse filme trapaceia, eu sei que o meu apreço por franquias espremidas e reespremidas como essa é que financia essas trapaças, mas eu não consigo evitar de me entreter, de gostar enquanto eu tô assistindo. Em minha defesa, se a fórmula se tornou uma fórmula, é porque ela dá certo. E vamos lá, se tem uma coisa que esse filme é hábil, é em apelar à nostalgia de forma safada, descarada, mas certeira. Os caras vão ali, na mosquinha, e conseguem resgatar aquelas sensações que a gente experimentou nos pontos altos da franquia. Eu fiz várias viagens no tempo enquanto eu tava assistindo esse Pânico 6. Quando ele queria relembrar as peripécias do Ghostface, rapidamente conseguia me transportar para quando eu vi cada capítulo pela primeira vez, me ativando uma sensação como se eu também fosse um longevo sobrevivente de Woodsboro. Mas é só por causa disso que eu gostei desse filme? Não. Outro acerto desse novo filme é a intensidade das cenas tensas sob a condução da dupla de diretores. E digo mais, é a direção que faz esse filme não parecer uma bobajada qualquer, viu? Ainda que pareçam compactuar com as fulebices do roteiro, e ainda que tomem decisões que até potencializam certas coisas ilógicas propostas pelo texto, como por exemplo, reações artificiais em meio ao perigo, ou ferimentos graves que parecem se curar de uma cena para outra, na hora do terror propriamente, a condução dos caras é capaz de deixar a gente encolhidinho e travado de tensão. Isso porque eles sabem explorar muito bem a ambiência para amplificar a força da eminência, para assim atazanar o nosso juízo, seja pela incógnita de onde o bandido estaria num apartamento grande, seja pela falta de saídas num apartamento pequeno, seja atiçando com sombras, aparições ao fundo, uso de multidões, outras pessoas fantasiadas de Ghostface, e na hora dos ataques propriamente, a coreografia de cena é muito bem composta, das perseguições, do povo subindo, pulando, caindo. Na hora dos atentados mesmo, os efeitos sonoros de faca penetrando na carne também sugere uma brutalidade e um sadismo que, por mais que a gente não se importe tanto com certos personagens,
a gente fica escruciado. E tá aí, Pânico 6 talvez não seja um filme tão gráfico e sanguinolento assim. Em certos momentos, a direção até perde a oportunidade de deixar mais uma violência explícita correr solta assim. Como, por exemplo, uma personagem que teve o bucho aberto botar as tripas pra fora. Mas ainda assim é um filme muito brutal e violento, o que ajuda as sequências mais acaloradas deixarem uma forte impressão. Pois te falar, tirando a conclusão, eu acredito que não teve um ataque do Ghostface aqui que tenha sido conduzido de forma tanto faz, sabe? Todos são eximiamente guiados e ajudam a construir esse clima de perigo constante, pois não parece ter lugar seguro pro povo ir, mesmo que isso tenha uma contribuição valiosa do roteiro forçando a barra aqui ou ali. Para completar os pontos positivos, Jenna Ortega e Melissa Barrera preencheram o protagonismo com a confiança digníssima e creio que não dão qualquer margem para que a gente possa sentir falta da Sidney Prescott. Sim, porque a Neve Campbell pediu uma remuneração que achou compatível com o legado de sua personagem na franquia e a produção negou. E aí eles não fecharam acordo e ela não tá aqui. Então quem não souber disso pode até se questionar cadê ela, mas sentir falta mesmo? Não creio. Até porque vou falar uma paradinha aqui pra vocês. Cantinho, segredo nosso. A Sidney tá nos nossos corações pelo legado, sim, mas não é uma grande personagem. É uma Final Girl que, mesmo amadurecendo com o tempo e tendo feito a sua melhor participação, na minha opinião, no filme 4, ainda é bem sensal e facilmente substituível. Assim como sua intérprete, Neve Campbell, também nunca precisou esbanjar grandes méritos interpretativos nessa franquia, convenhamos. O que dá espaço de sobra para que atrizes competentes como Jenna Ortega e Melissa Barrera nadem de braçada nesse filme 6. Buscando rima em toda a franquia, achando elementos do filme 2, 3, 4, até do primeiro também, e ecoando questões mais propriamente do 5, Pânico 6 não traz grandes novidades e não muda paradigmas. E não faz isso porque não quer, já que claramente ele próprio criou situações que poderiam levá-lo por caminhos completamente novos. Mas como criar demais pode trazer um risco comercial, os realizadores acharam melhor voltar para os velhos trilhos pela 6ª vez. Até quando isso vai dar certo? Não sei. Esse fã aqui, dessa vez, ainda conseguiu se interessar. Mas eu confesso que eu não gostaria de ter que me agarrar para continuar envolvido. Fica então minha esperança para que esse pessoal aí se arrisque mais, siga com coragem nas próprias ideias mais ousadas para que eu seja envolvido e preso de forma mais natural, daquele jeito que a gente fica tão imerso que nem percebe. Tem pano pra manga ainda? Claro que tem. Esse filme mesmo mostrou que tem pano pra manga, que dá pra inventar. Só precisa não desistir no meio do caminho. E essa é a minha reação enquanto eu assisti ao filme. Lembrando que todos os 5 filmes anteriores da franquia Pânico você pode assistir no Globoplay com combo Globoplay mais Telecine, porque os 4 primeiros você vê com o Globoplay e o 5º você vê com o Telecine. Link tá na descrição pra você ir lá assistir e pra você conhecer todos os planos e possibilidades Globoplay. Então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final. Fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima. Não! Não! Tchau.